Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, quero falar hoje a respeito da palavra que o Espírito Santo está me concedendo neste dia. Deus não é culpado dos males, do mal que existe. Satanás sim é culpado dos males que existe. E também o homem. Satanás e o homem, sim, é culpado do mal que existe, mas Deus não. Porque Deus é perfeito e Ele criou tudo perfeito. Mas Satanás e o homem têm desagradado a Deus, então o homem tem colhido, Satanás e o homem têm colhido aquilo que tem plantado e está colhendo. A palavra do Senhor vai dizer que em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, olha o que diz. De que queixa, pois o homem vivente, queixa-se cada um dos seus pecados. Deus está dizendo assim, por que você está queixando, reclamando? Queixa dos seus próprios pecados, dos seus próprios delitos, das suas próprias iniquidades, das suas próprias maldades. E muitos ainda culpam a Deus. Olha o mundo, olha a terra como está mal. Deus não existe, Deus não é bom. Se fosse bom não estava acontecendo isso. Olha as pessoas morrendo de fome, olha a miséria, olha não sei o que, olha não sei o que. Deus deixou a terra, a semente. Agora, Deus não é culpado dos gananciosos tirar dos pequenos e deixar os pequenos com fome. Deus não é pecado da pessoa, não é culpado da pessoa sair matando um ao outro e a terra está virando um rio de sangue, um mar de sangue, depois dizer que Deus que é ruim, sendo que Deus é perfeito, é santo, não está fazendo mal para ninguém. Pelo contrário, Ele criou tudo perfeito e ainda deu o Filho dele para morrer por nós. A primeira rebelião que aconteceu foi no céu. Satanás, ele se envirbeceu, se exaltou, se encheu de vanglória e quis tomar o lugar de Deus. Começou aí. Olha só. Deus tinha feito ele perfeito, lindo, tinha de tudo lá. Era a quarta pessoa diante de Deus, mas ele quis tomar o que não era dele. Então o Senhor jogou ele para baixo. Ele não desceu. A palavra do Senhor diz que Jesus viu ele caindo, ele caiu. Descer é quando a pessoa desce com moral. Ele não desceu com moral, ele caiu, ele foi expulso, jogado. Então começou aí o mal. Depois o homem, já no jardim do Éden, Adão e Eva, já deu a mão com Satanás, obedecendo o diabo e não a Deus. Então aqui está falando que queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades, das suas próprias vaidades. Não de mim, eu não tenho culpa. Deus não tem culpa. Então, Satanás é expulso do céu, é jogado lá de cima. Foi ele que começou o mal, não foi Deus. Deus simplesmente exterminou o mal, que foi começado por ele. Aí depois, lá no jardim do Éden, você vai na sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 2 e 3, olha o que diz. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Então ele sabia que não podia tocar na árvore. Ele sabia que não podia desobedecer a Deus. Mas por que eles desobedecem a Deus?
Porque eles preferem dar ouvido para Satanás do que para Deus. Onde Deus tem culpa nisso? Então veja bem, lá no céu Deus não tem culpa, porque o diabo que quis tomar o lugar de Deus, né? Enganou a terça parte, então Deus teve que exterminar o mal. Quem começou foi o diabo, Deus está sem culpa aí. Jardim do Éden, Deus pôs o Adão e Eva, um lugar muito bom, perfeito. O diabo vai lá, em forma de uma serpente, e eles dão ouvido para o diabo e não para Deus. Quem está errado aí? O diabo errou no céu, eles errou no Jardim do Éden, dando ouvido para o diabo. Veja que Deus está sem culpa de novo. Amém? Aí em Gênesis ainda capítulo 6, versículo 13, olha o que diz. Gênesis 6, capítulo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante mim, minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Quem está errado aqui? Deus? Deus fez a terra, Deus fez o homem, mas a terra aqui estava cheia de violência. Então Deus agora vai falar para Noé que vai destruir, vai trazer o dilúvio sobre a terra, vai destruir a terra, o mal, os homens mal. Por quê? Culpa de Deus aqui? Não. O homem se encheu de violência. O homem praticava violência, imoralidade, pecado, iniquidade. Veja bem. Então veja bem, lá no céu, Satanás que começa errando, no Jardim do Éden, Adão e Eva. Nos dias de Noé, o povo se entrega ao diabo e à maldade. Onde Deus tem culpa nisso aí? E nos nossos dias o povo está se entregando à maldade, está matando, está fazendo de tudo que de mal na terra. Ainda diz que Deus é mau. Deus não tem nada a ver também com os nossos dias, com a maldade dos nossos dias. Porque a palavra do Senhor diz: como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. A maldade é a mesma. Então não é Deus que tem culpa, é Satanás e o homem. E a palavra mal em hebraico quer dizer ruim, desagradável, angústia, aflição. Quer dizer, o mal em hebraico quer dizer isto. Tudo coisa que é ruim, coisa que não presta, ruim, desagradável, angústia, aflição. Quer dizer a palavra mal no hebraico. E a palavra pecado no hebraico, o que quer dizer a palavra pecado no hebraico? No hebraico quer dizer uma cerca forçada pela serpente. A palavra pecado no hebraico quer dizer uma cerca forçada pela serpente. A serpente te força a você pecar, cerca você para você pecar. Mas você tem o Espírito Santo de Deus para dizer não. Você tem uma escolha para dizer sim para a serpente, para essa cerca que está te cercando, que é o pecado, ou dizer sim para a santidade. Mas o homem prefere dizer sim para a serpente, para essa cerca forçada da serpente, pela serpente, do que dizer sim pela santidade. Onde Deus tem culpa nisso aí? Então, prezados irmãos, não adianta jogar culpa em Deus. Deus não tem culpa disto. Veja ainda em Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 25. Olha o que diz: destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Por que Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra? Sobre essas duas cidades, queimando e destruindo tudo. Ah, porque Deus é mau. Não. A Bíblia diz que os próprios anjos que foram lá tirar Ló com as filhas e com a esposa, e depois a mulher ainda dando ouvido para a serpente,
e se apegado em coisas materiais, virou uma estátua de sal olhando para trás. Os próprios anjos de Deus que foram lá, eles queriam fazer mal para os anjos, abusar dos anjos. Se os anjos não cegassem eles, né, fosse um homem comum, estaria morto. Então não é culpa de Deus. Por que Deus destruiu? Que a maldade chegou ao extremo. A maldade chegou ao extremo. Veja no versículo 5. Ele destruiu aquelas cidades e todas aquelas campinas e todos os moradores daquela cidade, tudo que na cidade e tudo que nascia na cidade. Destruiu as campinas, tudo que nascia na terra, todos os homens, mulheres, tudo que tinha foram destruídos por causa da iniquidade, do pecado deles, por causa do mal deles. O mal deles, que em hebraico quer dizer, glória a Deus, aleluia, ruim. Eles eram ruim. E hebraico quer dizer desagradável. E hebraico quer dizer angústia e aflição. Eles eram ruins, só trazia maldade, aflição. Então ali o Senhor tinha que destruir. E o mal e a serpente que cerca, uma cerca forçada pela serpente, que o pecado, quando você está pecando,